Encontraram? Bem, só acompanhe, por favor. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse: o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti. Pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhes pediu um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corra diante dos seus carros. E os porá príncipes de milhares, e por cinquentenário, e para que lá verem a sua lavoura, e segue a sua cega, e faça suas armas de guerra e pretextos de seus carros. E tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Amém? Oremos, Pai, em nome de Jesus. Graças te dou por esse momento. Peço ao Senhor, nos ajude nesta noite. Repreenda todo o mal. Senhor, que teu Espírito toma conta do ambiente. Toma também a direção. Tira de nossos corações o que não provém. Lança por terra tudo que é tipo de empecilho. Nos ajude, Senhor, a ser flexível ao teu Espírito. Pai, que tudo seja conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, como eu tenho falado no início, porque muitos hoje crentes estão sofrendo. Além de sofrer, estão se frustrando, decepcionando, até apostatando da fé. E quer culpar quem às vezes? Quer culpar profeta e culpar até o próprio Deus. Tem aquele ditado: foi Deus que permitiu. Eu pedi tanto a Deus, Deus provou, Deus mandou, Deus falou, Deus fez. Deus usou A, Deus usou B, comprovou tudo, falou. E às vezes lá na frente acontecem os prejuízos, acontecem situações na vida, decepções. E aí a pessoa não vai enxergar o seu erro, não vai acusar a sua decisão, vai culpar quem? Deus. Ou Deus, ou quem foi o servo usado. E hoje eu contemplei muitas pessoas assim. Deus falou, Deus confirmou mais uma vez, Deus está falando, e assim, uma pregação Deus confirmou, e hoje está sofrendo as consequências. Aí culpa Deus, às vezes está na igreja ainda, mas fica frustrado culpando as decisões de Deus, e quando não culpa Deus, quer culpar quem foi usado. E às vezes as pessoas não têm discernimento de espírito, irmão. Tudo que fala é Deus. Tudo que acontece
é Deus confirmando. E aí tem muitos que hoje estão dessa forma aí. Vamos dizer a palavra, está quase tudo desviado. Por não saber discernir o que é permissão, o que é a vontade de Deus. Irmão. Verdade? O que é permissão, o que é a vontade. Um pai permite algo para o filho, sabendo que não vai ser bom, vai prejudicar, ele está permitindo para não ver o filho frustrado. Está permitindo, sabendo que lá na frente vai dar errado, para não haver frustração. Aí tem aquela conversa. Então é melhor permitir para poder fazer, né? Ou então depois ver aquele julgamento que não fez porque não permitiu. É o que acontece. O que é de filhos aí que não consegue, não tem flexibilidade. Não é só filho não, irmão. É homem, mulher, marido, esposa e vai indo. Pessoas que não têm flexibilidade de dar atenção a um conselho. Pessoa que também tem que ter flexibilidade de não só ouvir a palavra vai, faz, é seu, toma posse, fica. Não tem flexibilidade de ouvir a palavra não. Não é a hora, não é o momento, não vai. Fica aí, espera a hora, espera o momento, espera o tempo. Não tem flexibilidade. O negócio dele é já, é agora, tem que fazer e pronto. Porque não sabe ouvir a voz de comando, irmão. A voz de comando de Deus, ela tem duas etapas, a permissão ou vontade do Senhor. Tem coisas na nossa vida que é permissão de Deus. Tem tribulação que é permissão de Deus e tem tribulação que nós mesmos causamos elas na nossa vida. Tem prova que é permissão de Deus e tem prova que é nós mesmos que permitimos ela na nossa vida. Tem coisas que são permissão de Deus. Será que Jesus para morrer aqui na cruz foi permissão de Deus? Jesus que insistiu de Deus, olha, eu quero descer lá e eu que vou morrer. Não manda anjo, não, eu que vou morrer. Não, tudo aconteceu pela vontade de Deus, irmão. Foi a vontade do Pai. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Aí vem a vontade dele, que ele enviou o seu único filho para vir morrer por nós. Porque foi a vontade de Deus. Qual é essa vontade, irmão? Ele amou o mundo. Se não fosse essa vontade de Deus de enviar o filho em sacrifício, nem eu e nem você estaríamos aqui hoje. Porque tem a vontade de Deus. Agora, se nós olharmos o livro de Jó, quando todos vinham de encontro a Deus, lá apareceu o quê, irmão? Um atrevido, Satanás. Foi lá, Deus olhou assim e falou, está vendo lá meu servo Jó? Meu servo íntegro na minha presença e tudo. O que é que o diabo falou? Mas quando ele dizer, claro, você dá tudo para ele, faz tudo para ele, tem que ser íntegro na tua presença, ele vai pisar em falso contigo? Deixa eu ao menos tocar nele lá, nas coisas dele, tirar tudo dele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Deus, não, meu servo Jó não vai blasfemar contra mim. O que é que o diabo falou? Deixa eu lá, irmão. Irmão, Satanás, ele não brinca não. Por quantas vezes ele quer chegar diante de Deus, pedir a minha vida, a sua vida, a nossa vida para se andar. E bem na hora que nós estamos ali falhando, desculpa, pecando, Satanás, olha lá, ó, é teu servo, olha lá, diz que é íntegro, é santo, olha lá, tua serva, olha lá a forma que está lá a tua presença lá, ó, está lá acusando, irmão, é acusador. Você pensa que ele não fica de olho, não, no mundo espiritual, pode estar aprontando o que for, e está lá, rindo, batendo palma e te acusando, olha lá, ó, dá ele para mim, deixa eu fazer ciranda na vida dele. E Deus falou, não, nesse aí você não toca não. Mas, irmão, acho que eu tenho momento, eu pensando que o diabo fica lá diante de Deus,
Eu acho que Deus fala assim: se ele pecar mais uma vez contra mim, ou ela vice-versa, aí eu vou permitir você fazer ciranda na vida dele. Irmão. O acusador está 24 horas. Porque tem hora, irmãos, que se a pessoa não saber discernir o que é vontade, o que é permissão de Deus, a tendência às vezes é nós estar frustrando com o Senhor, não é verdade? Irmão, quem é esse que não entristece? Você não prometeu, Deus? Você não falou comigo isso? Nossa, mas Deus confirmou, usando Maria, usando João. Deus confirmou através da palavra daquele pregador, pregadora. Eu fui numa oração assim, Deus confirmou. Eu pedi tanto, pedi, Deus confirmou. Pediu, irmão. E Deus permitiu. Tem uma passagem lá em Tiago, que fala assim, olha, pediste, e às vezes não recebeste porque pediste mal, não é assim? Vamos procurar. Não sei se é Tiago 28. É Tiago 4:3. Tiago capítulo 4, verso 3. Irmãos, de fato tudo só acontece se Deus permitir. Nós temos uma mania de buscar saber qual é a vontade de Deus em nossa vida, e não a nossa. O errado, melhor dizer, nós temos um erro de querer saber, irmão, em vez de nós querer saber qual é a vontade de Deus em nossa vida, nós queremos saber a nossa própria vontade diante de Deus. Qual é a vontade minha diante de Deus? E qual é a vontade de Deus na nossa vida? Nós não tem esse negócio? A minha vontade para servir a Deus é essa. Eu queria ser isso. Vamos supor, eu quero ser um cantor, eu quero ser um missionário, eu quero ser isso, eu quero pregar e ver acontecer, eu quero o dom disso aqui, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que Deus me prospere, eu quero que Deus me dê uma casa boa, um esposo, ou vice-versa. Nós temos essa mania de pedir a Deus sobre a nossa vontade, irmão. Mas nós nunca procuramos a Deus para saber qual é a vontade dele na nossa vida. Aí nós só procuramos a nossa vontade. Aí Deus está me insistindo, porque Deus é fiel, irmão. Como é que está lá? Precisa procurar. Mateus, parece que é 7:7. Diz assim, ó: pedi, dai-se-vos-á. Porque aquele que bate se abre, o que pede recebe, e o que procura acha, não é assim? Então vai pedindo, igual aquela viúva. Chegou lá no juiz iníquo, foi lá e o juiz mandou seu assistente, e seu assistente foi lá e falou: quem é? Uma viúva aí, vai lá, desperte ela. E ela novamente foi lá e bateu na porta, falou: é a da viúva de novo, vai lá e dispensa ela. Até que ela foi indo, e o juiz não aguentou e falou: o que ela quer? Aí tem dois sentidos, irmão: a existência do crente na presença de Deus, e também às vezes a existência de uma pessoa diante de Deus, que ainda não é hora nem um tempo de Deus, e Deus acaba permitindo. Entendeu? O que é Tiago 4 aí, parece? 4:3, é? Por favor, leia para nós. Pedis e não recebeis. Pode, essa atitude que o senhor fez aí é boa. Isso, parabéns para o senhor. Porque tem uns irmãos que assistem e só escutam eu. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vosso deleite. Está vendo? Gastar em vosso deleite. Pediste mal. Por quê? Pediu para si próprio, irmão, egoísmo. Mas a gente nunca fala assim: Senhor, mas é a sua vontade? Se for a sua vontade,
me permita isso, me concede isto, Senhor. Nós temos essa manhã em nome de Jesus, Senhor. Se é a tua vontade, me conceda. O que o Senhor Jesus falou lá em João 6,33? João 6,33. É aquele negócio que nós já amanhece, né? Já toma decisão. Já vai querer bater na porta errada, já vai no caminho errado, já vai agindo do nosso jeito, não colocamos nada na presença de Deus, não apresentamos ao Senhor, se é da vontade dEle, se é o momento, se é a hora, nós já levantamos, ou então nós estamos quietos, tomamos uma decisão, já vamos fazer, né? Mas Jesus nos ensinou o que nesse João 6,33 aí? É João 6,33? João 6,33. Porque o pão é de Deus e aquele que desce do céu dá a vida ao mundo. É 16,33, por favor, vamos ver se é. Glória a Deus. Tendo-vos dito isto, para que me tenha paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Seu Senhor Jesus está falando sobre aflição, mas parece que é 6,16, fala assim, buscai primeiro, é 6 quanto? João, a mente falha, né, irmãos? Mas vamos lá, vamos discorrer. Porque nós temos um negócio de querer tomar decisão. Fazer o que convém a nós fazer. Mas não consultamos a Deus dizendo, a sua vontade, Senhor, é a hora, meu Deus. É como se eu quer que façamos. Aí o Senhor Jesus ensina os discípulos em uma palavra de oração. 6,17. Leia, irmã, por favor. 7,17 fala assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se ele fala de mim mesmo. Bom, valeu, essa aí também que está valendo, irmã. Meu Deus, como é que deu um branco assim na mente? É Mateus 6,33, eu estou em João, é isso por isso que está dando errado, irmão. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, essa aí, eu estou trocando de Mateus com João. Está vendo aí, irmãos? Jesus ensina a gente, primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque às vezes nós não queremos saber se é a vontade de Deus, se é o momento de Deus, nós queremos tomar nossa decisão. Quer fazer o que convém, o que vem na mente, o que vem no coração. Nós queremos tomar atitude. Aí é o que acontece, irmão, muitas coisas acontecem na nossa vida, não é por culpa de quem foi usado, não é por culpa de Deus. Às vezes a culpa está em nós mesmos, porque nós tomamos decisões precipitadas sem consultar a Deus. É da sua vontade. Davi, quando ele ia descer a guerra, primeiramente ele consultava a Deus. Senhor, é momento de nós descermos, ou é a sua vontade que descemos para encontrar o nosso inimigo? Deus falava, não é o momento. Não é a hora. Davi ficava quieto, porque Davi, a paixão dele era descer para a guerra, mas ele aguardava a hora certa que Deus mandava. Quando ele tornava a consultar, Deus falava, agora desce. Aí a firmeza que ele ouvia a palavra. Quando a pessoa vai confiante pela palavra de Deus, desce, que eu entregarei os seus inimigos em vossas mãos. Aí outra coisa, está vendo?
E aí a pessoa desce confiante, porque Deus, quando é a vontade de Deus, irmão, quando é a vontade de Deus, as portas se abrem, as coisas facilitam, tudo dá certo, tudo é encaminhado, Deus provê todas as coisas. Irmão, aí você já vê quando é permissão de Deus. Aí quando Deus permite, você pode ver que a coisa é um pouquinho amarrada. É um pouquinho amarrado. Os irmãos já percebeu isso? É um pouquinho amarrado, parece que a porta vai abrir, mas você tem que estar lá nela direto. As coisas vão encaminhar, mas você tem que estar lá insistindo. Tudo vai ocorrer da forma como quer, mas tudo tem um pouquinho de sacrifício. Mas quando é a vontade de Deus, a hora de Deus, irmãos, em vez de nós ir lá bater na porta, o povo que já nos convida para entrar pela porta, em vez de você correr atrás das coisas que vêm ao seu encontro, tudo é assim quando é a vontade de Deus, porque Deus entrega, irmão. Agora, se nós observarmos o nome do Moisés, veja bem a vontade de Deus. Moisés, quando chegou no Mar Vermelho lá, não tinha como atravessar, nem recuar, nem para a esquerda, nem para a direita. O povo lá reclamando desesperadamente. Moisés já desesperado também, não sabe como que ia fazer, com medo do povo pegar ele e matar pedrada. Ele pegou espaço, foi falar com Deus, né? O que veio a voz de Deus falar com Moisés? Qual a primeira palavra? Moisés, por que clamas a mim? Vocês já leram isso aí? Um homem meu é desespero, irmão. Ouvi uma voz assim, por que clamas a mim? Pegou a dizer assim, eu estou te clamando, porque você não está vendo que eu estou desesperadamente preocupado com esse povo. Ele me falou, vocês lê aí. Ele me falou, o povo está irado, poderá me matar a pedrada, Senhor. Os irmãos lê, vai ver que Moisés, ele indagou, respondeu a Deus assim, devido o quê? A pergunta de Deus para ele. A gente lê assim, mas tem hora que a gente não vê o argumento de um homem com Deus. Não é quando ele desesperadamente dizer, Deus, o povo vai matar pedrada, aí, por causa disso e daquilo, o Egito está vindo aí, você me pergunta por que eu clamo ao Senhor. A Bíblia não fala, mas estou falando aqui uma configuração minha mesmo. Mas Deus falou, Moisés, por que clama a mim? Olha a resposta de Deus para Moisés. Pede para o povo que se cale, porque essa peleja não é vossa, é minha. O que é mesmo que eu dizer aqui? Eu que me responsabilizo com vocês desde a hora que eu tirei vocês do Egito. Não se preocupa, a responsabilidade é minha, Moisés, com o povo, com vocês todos. Eu só quero que vocês marchem. Marchar é o quê? Está vendo a dificuldade aí? Está vendo o tamanho do problema? Eu quero que vocês marchem, não olhem para o obstáculo, olhem a vontade de Deus, não olhem para o imenso mar de problema, de dificuldade, não desvia nem para a esquerda, nem para a direita, e muito mais nem pense em voltar para trás. Se voltar para trás, o inimigo não vai querer te interrogar, como é que você está, por que você estava, não. A primeira coisa, vai vir um soldado meter uma espada, ou então vai vir um arqueiro do rei e te lançar uma flecha. Não tem escapatória, mas porque o inimigo ele não brinca de ser inimigo. O inimigo é para matar, como diz a palavra, o diabo veio matar, roubar e destruir. Então o Senhor já falou, não se preocupe, clama, a responsabilidade é minha, eu que vou pelejar por vós. Vai lá, não sai debaixo da minha direção, não sai debaixo dos meus planos, somente eu quero que vocês marchem. Não é assim, irmão? A pessoa frustra por não entender a vontade de Deus. Tem a permissão e vontade. Porque tem esse negócio. Deus mandou eu vir aqui. Deus, a vontade de Deus que eu fosse, chegasse aqui, isso e aquilo. Mas eu não estou entendendo. Só dificuldade, só barreira. Mas você tem hora que a pessoa esquece. Porque quem está responsabilizando é Deus, irmão. É Deus que responsabiliza. Ele mandou, vai. Aí Moisés, aí o que ele falou? Pede para o povo calar e que o povo marche. Porque essa peleja não é vossa, mas é minha. Moisés voltou, falou com o povo.
Ele veio confiante. Na hora que falou, o Senhor manda que nós marchássemos. Está vendo o mar? Vem aqui os da arca, vem aqui os músicos, vem aqui os anciões, sacerdotes, faz a frente, começa a marchar. Moisés só ergueu o cajado para cima, irmão, na direção que a Bíblia não explica como. Diz que ele ergueu o cajado, feriu a água e disse que de lá para cá veio um vento, que os historiadores, os teólogos, falam tanta coisa, se a gente for tocar aqui nesses negócios, até eu me banando, não é? Complicado. Vamos falar a nossa língua mais tradicional. Aí diz que veio o vento de lá para cá e a água do mar se abriu e o povo passou em terra seca. E o incrível que deu tempo de passar todos. Veja bem como é que as coisas de Deus é um mistério na vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você marchamos. Nada, irmãos, é ao contrário de Deus. A vontade de Deus tudo caminha, tudo dá certo, as coisas vêm. E o que nós lemos aqui foi quando o povo não quis mais juízes, né? Nem sacerdote, pediu que apresentasse a ele um rei. E quem é que governava? Os juízes. E quem é que estava à direção de Deus? Então, se eles rejeitou a Samuel, que Samuel era juiz, sacerdote e também profeta. Meu irmão? Aí rejeitaram a Samuel e Deus falou assim que eles não rejeitaste a ti, mas rejeitaste a mim. Então faça o que o povo está pedindo. Aí vem, irmão, Deus permitiu, mas não foi a vontade dele. Então faça o que o povo está pedindo, só que vai ter essa regra. Vai ter que acontecer, vai ter que aceitar isso, aquilo, isso. Entendeu? A lei do homem não quis vontade de Deus, então Deus permitiu, irmãos. Aí que é o problema. E eles pediram a Samuel que pudesse apresentar a eles um rei que o governasse a eles, reinasse eles, e rejeitou a Deus. E Deus falou então, vai Samuel, atende a permissão de Deus. E na permissão de Deus acontece o que na vida dos crentes? Tem tribulação, tem provação, tem dificuldade. Aí veio, pela permissão de Deus em Israel, veio os problemas. Porque é a permissão de Deus, irmão. A permissão de Deus é essas coisas. Tem hora que tem a permissão e a vontade. A permissão de Deus, nós passamos aflições, passamos dificuldade, passamos prova, passamos tantas as coisas como foi Jó. Deus permitiu na vida de Jó. Mas o que? Ele permitiu para provar para Satanás quem é um homem, uma mulher íntegra na presença dele. Deus falou, toque em tudo, mas não toque na alma de Jó. O diabo veio, fez de tudo que os irmãos viram. Que aflição terrível, hein? Só num dia teve que velar seus filhos. Além dos filhos, veio o roubo de tudo, veio tudo, e veio a enfermidade de Jó. Aí de tudo também veio os amigos por não entender o que Jó estava passando. Irmão? Veio os amigos, ficaram caladinhos, até onde eles aguentaram, mas depois já começaram a querer apontar o erro de Jó, revelar o pecado de Jó que ele não tinha. Aí foi indo, irmão, por não entender o que estava acontecendo. Então, quando está acontecendo alguma coisa com alguém, por não ninguém entender, o negócio é calar, apresentar a Deus, porque alguma coisa Deus permitiu na vida de alguém. Entendeu? Tem coisas que Deus permite na vida de alguém, porque às vezes ele não procurou primeiro o reino de Deus para saber, é a sua vontade, Deus, de eu tomar essa decisão? É a sua vontade, ó Deus, de eu ir por esse caminho? É a sua vontade, Deus, de eu bater nessa porta? É a sua vontade, Deus, de eu fazer isso, fazer aquilo? Não, irmão. Por isso que Jesus fala, busca primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmão, não é da vontade de Deus que você sofra, muitas das vezes, mas muitas das vezes sofremos por nossas escolhas. 1 Coríntios 6,12. Abre aí 1 Coríntios 6,12. Primeiro Coríntios 6,12.
Irmão, muitas das vezes achamos que tudo à vontade de Deus, que tudo é vontade de Deus. É fato que as coisas só acontecem quando Deus quer, pois Ele é o dono de todas as coisas e quem controla tudo ao nosso redor. Mas nós enganamos quando achamos que Ele está de acordo com alguma coisa, né? Ah, está acontecendo porque Deus concordou, está de acordo, Deus aceitou, viu? Algumas vezes Deus apenas permite, Ele simplesmente deixa, e isso não impressa seu real desejo, sua vontade. Tem coisas que Deus permite na vida do crente. Romanos é 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas que são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Amém aí? E tem muitos que misturam até esse versículo com outras coisas. Mas isso aí fala também a respeito da permissão e vontade de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Irmãos, eu posso fazer o que eu quiser, todas me são lícitas. A eu errar, a pecar, a transgredir, a sair dos estatutos, a fugir da doutrina e tudo. Eu posso fazer tudo isso é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Entendeu? Nem tudo me convém fazer. São lícitas eu fazer o que eu quero, mas nem tudo me convém fazer. Primeiro você tem que saber, é a vontade de Deus? Agora eu insisto, Deus permite. Não, então Deus permitiu. Aí vem o problema, Deus me permitiu, irmão, é vontade e permissão de Deus. Aí eu vou e faço. Até certo tempo é só um mar de rosa, mas lá na frente começa a vir o quê? Os espinhos, né? E os talos, porque a rosa já se foi. A rosa murcha, cai aspecto, fica só o talo e o espinho. Aí é a hora para pegar no talo e no espinho. Daí começa a reclamação. Por que não está dando certo para mim? Por que no começo foi tão bom e agora as coisas estão apertando, as coisas não estão dando certo, as coisas começaram a ficar errado comigo, Deus permitiu, eu tinha que sair de lá, eu saí daquela igreja para poder vir nessa, por que o vento está apertando, as coisas não deu certo, Deus permitiu mudar de cidade para outra, papai, começa, irmão, porque no começo é um mar de rosa, aí de repente as coisas vêm, porque Deus permitiu, mas as consequências vêm, porque nós não procuramos saber de Deus, se é a vontade de fazer, se era a vontade de ir, se era o momento, se era a hora, se era o tempo. Não, vem no impulso, eu vou fazer e pronto. Deus falou, Deus confirmou, Deus aprovou, Deus usou, Deus assim, Deus desse jeito, e de repente, Deus permitiu. Por quê? Aí vem aquela passagem, pediste, né? Não recebeste, porque quis gastar para os seus próprios deleites, porque a gente olha para nós mesmos, irmão. Eu vou lá porque vai melhorar para mim, eu vou lá porque vai dar certo para mim, eu vou para aquela igreja lá porque o pastor aqui não me vê, lá o pastor lá já me fez proposta, ele vai me ver, vai me levantar, lá ele vai abençoar eu, vai abençoar a minha família, e assim vai indo, e de repente a pessoa vai, lá começa 1000 rosas, maravilha, e aí vem as consequências depois, irmão, entendeu? É por causa que não olhou, procurou mais a vontade de Deus. Devemos passar pelas tribulações que nos são impostas neste mundo, na medida em que somos convidados a termos bom ânimo na verdade. Bom ânimo, na verdade, é uma grande bênção viver no mundo, mas aprendendo através da sabedoria de Jesus Cristo. Importante disso, viu? Já lemos em 1 Coríntios, abre aí 1 Coríntios, 2 Coríntios 4,17. Estou dando uma mastigadinha aqui mais ou menos. 1 Coríntios 4,17. As tribulações são bem leves e passageiras quando ampliamos nossa visão e refletimos sobre a vida eterna. Outro já abre Romanos 12:12.
2 Coríntios 4:17 e também Romanos 12:12. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Romanos, 2 Coríntios 4:17, né? Agora Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Obrigado, irmãos. Qual é a diferença, irmão, entre permissão e a vontade de Deus? Quantas vezes, irmão, eu e você, nós, quantos? Alguns, eu não sei se todos aconteceram isso, de tomar uma decisão, sem saber se é a vontade de Deus. Chega, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com o nosso emocional e também com as pessoas que também estão sendo usadas pelo seu emocional, os seus impulsos. Porque o nosso emocional, ele está ligado naquilo que a gente quer fazer, quer que aconteça, naquilo que quer tomar uma decisão. Nosso emocional está conectado nisso. Aí tem a palavra, que às vezes é direcionada ao nosso encontro, e de repente, ele dá aquele curto no nosso emocional. O que é que nós vamos dizer? Deus está permitindo, Deus está confirmando, Deus está aprovando, o Senhor está falando comigo. Então, na verdade, é a permissão de Deus. Veja bem, irmãos, olha a história de Gideão. Gideão veio o próprio anjo falar com ele lá no lagar. Lá ele estava malhando o quê? Trigo. E no lagar, o que acontece no lagar, irmãos? Lagar é o lugar de preparar o quê? É o azeite. Mas ele estava ali malhando trigo. Se for olhar na lógica, ele estava no lugar errado. No lagar, malhando trigo. Mas ele estava ali escondendo o seu alimento dos inimigos. Porque ninguém ali no lagar de vinho, que não era o tempo ainda. Então ele foi malhar o trigo ali. O que veio junto ali? Veio o anjo do Senhor, representante de Deus, olhando para Gideão e falou: varão valoroso, o Senhor é contigo. O que ele respondeu? Se o Senhor é comigo, por que sobreveio essas coisas? Eu sou o menor, e o menor da tribo de Israel também. Se o Senhor é comigo, por que sobreveio isso? Os inimigos roubando nossos alimentos, sequestrando as nossas esposas, fazendo de escravos. E você diz que o Senhor é comigo. Nós temos essa mania de dizer isso, né, irmão? Deus é comigo nada, não está acontecendo isso. Deus falou e parece que não está acontecendo. Mas o anjo do Senhor tornou a falar com ele: varão, vai nessa tua força que o Senhor é contigo e te entregará a todos os inimigos. O que Gideão falou? Se realmente tu és enviado por Deus, fique aqui, que eu vou preparar um guisarro para ti. O que aconteceu? Gideão saiu de lá e foi preparar, irmão. E assim ele queria o quê? Uma comprovância, uma realidade, se realmente alguém de Deus estava falando com ele. Foi lá, preparou e trouxe. O anjo só tocou o cajado lá e fogo, consumiu com o guisarro. Aí o anjo falou com ele e sumiu. Aí chegando na madrugada, na noite, ele tornou a fazer prova com Deus. Deus, ele fez uma oração: se realmente o Senhor é comigo, eu quero fazer uma prova. Eu vou colocar aqui um velo.
E amanhã, de manhã, eu quero vir aqui sobre este velo, que ao redor dele esteja tudo molhado, mas ele esteja sequinho, sequinho. Aí eu vou saber que é o Senhor mesmo que está falando comigo. Ele foi, e quando ele voltou, estava da forma como ele pediu. Mas ele novamente tornou fazer prova com Deus. Sabe o que é isso, irmão? Isso aí é para entender da pessoa que Deus falou. Que automaticamente, se Deus falou, você não pode tomar uma decisão rapidamente, não. Ah, Deus permitiu. Deus falou lá e permitiu. Não, não é assim. Gideão, novamente, ele foi lá fazer prova com Deus. Chegou lá, Senhor, novamente. Como é que eu vou dizer? Não fica com raiva de mim, não. Eu quero fazer mais uma prova. Se realmente é o Senhor que é comigo, que agora seja diferente. Que ao redor de tudo isso, nessas relvas aqui, erva, esteja todas elas seca, e só o velo esteja molhado pelo sereno. Ele foi, retornou, quando ele chegou lá, ele viu a relva lá, toda molhada do sereno e aquele velo sequinho. Ele falou, realmente agora eu vou, porque eu sei que o Senhor é comigo. Às vezes nós não temos fé para fazer prova com Deus, irmão. Às vezes até para fazer propósito com Deus, são poucos que estão tendo coragem, ainda mais fazer prova com Deus. Mas como fazer propósito? Irmão, você pode ver que hoje em dia, todos, não vou dizer a maioria, vamos dizer, é poucos que estão fazendo propósito com Deus. Senhor, eu vou fazer um propósito de uma semana de oração e jejum na tua presença, para o Senhor me renovar, para o Senhor queimar carne, para o Senhor fazer isso na minha vida. É poucos que estão fazendo isso, porque tem medo de não conseguir fazer. Não, eu vou só orar mesmo assim, e não vou fazer propósito não, porque senão eu vou pecar, porque eu não vou dar conta de fazer. Irmão, se nós vemos como é que está a situação dos crentes de hoje. Propósito. Agora eu quero ver um falar assim, eu quero fazer um propósito de não faltar mais nenhum culto. É difícil, irmão. A pessoa cumprir com o propósito. Imagina fazer prova com Deus, porque a fé está pouca. A fé é pouca. Eu não vou fazer prova com Deus, porque Ele não vai me responder mesmo. Ele não vai comprovar para mim. Tem crente que fala assim, se Deus é comigo mesmo, fulano vem com a roupa tal. É poucos que faz prova, porque Gideão, antes dele falar assim, eu vou de encontro aos meus inimigos, mas antes eu quero ter uma prova com Deus realmente, Ele me confirmando, aí eu vou ver, ter certeza que Deus é comigo e está nesse negócio e é a vontade dEle. Porque tem pessoas que veem uma palavrinha e falam, Deus está permitindo. Ó, irmão, eu conheço crente hoje desviado, apostatou da fé. Está uma vida bagunçada na presença de Deus. Nunca levanta. Uma vida petecada, porque tudo que tomava decisão e não queria saber se era a hora de Deus, se era a vontade de Deus. Deus permitiu porque insistiu. Para não frustrar, não perder, Deus permitiu. Daí veio as consequências, não deu conta, a tendência hoje está afastado da presença de Deus. Eu conheço irmãos assim. Por isso que tem que entender, irmão, antes de tomar uma decisão, saber se é a vontade de Deus. Porque tem permissão de Deus, Ele está permitindo. Ele permite eu passar uma prova, permite eu ser testado, permite uma coisa na família, Deus está permitindo. Entendeu? Mas não é para eu morrer não, não é para eu fracassar não. Ele está permitindo. Depois dessa permissão de Deus, aí vem a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você me pediu, eu permiti te prover. Agora vem a minha vontade de te dar a vitória, de te usar, te destacar, fazer você diferente, te usar mais ainda. Aí vem a vontade de Deus aí, mas nós temos que entender a permissão de Deus em dois aspectos. Permissão que Ele está nos provando, assim como aconteceu com Jó. Que nem eu, de forma alguma, quero passar uma prova que Jó passou. Misericórdia. Porque Deus só permite aquilo que nós suportamos.
Agora tem a permissão porque nós insistimos. Aí Deus permite. Aí eu quero, vai. Uma criança, as irmãs, principalmente vó, né? Eita, vó. As mães, criança está ali, mãe, eu quero, não é, não vai querer, não é hora, não, e não. Não é, pronto, me dá não e não. Aí começa a fazer birra, começa a fazer gesto, começa a fazer ameaça, vai fazendo tudo, até que a mãe ou quem seja vai lá e pega, toma, menino, permite, não é assim? Fala que não para ver, não é assim? Hã? A mãe não dá, vou dar, irmãos. E acaba dando, de repente vem um prejuízo. Ou a criança quebra, ou a criança faz algum peteco daquilo, aí falta descabelar. Meu Deus do céu! Aí vem o quê? Se tem um amor mesmo, vai lá e dá correção, mas não é correção de pé, às vezes tira o que gosta, põe de castigo, porque vem a correção, assim é Deus com a gente, irmão. Nós insiste, Deus acaba dando, toma, vai, faz, pega. Aí de repente acontece o prejuízo, aí vem Jeová, ó, com a correção, ó. Eita, eu falei, eu permiti, mas agora você me aguenta. Até o tempo que ele marcou ali para a gente passar. E quando não chegar aquele tempo que ele marcou, a gente vai cair na correção de Deus. Como diz lá em Hebreus, eu corrijo, né? Eu açoito, parece, aquele que eu tenho por filho, porque ama. Então é dessa forma, devemos ter mais cuidado com o negócio de permissão, irmão. E a vontade de Deus, vamos consultar Deus, é a sua vontade. Por isso que Jesus falou, aquele que pedir a meu Pai em meu nome, que assim eu o conceda, ou ele conceda. Porque não adianta falar, Deus me dá isso. Jesus já deixou bem claro, pedir ao Pai em meu nome, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, seja feita a sua vontade. Na oração do Pai Nosso está assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores, que é difícil, né? E é o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, parece, perdoai nossas dívidas como assim nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixa cair em tentação, mas livra de todo mal. Onde é que está a vontade de Deus no Pai Nosso? Como é que é aí? Não sabe onde está a vontade de Deus no Pai Nosso? Vocês estão atentos, né? Como é que é o Pai Nosso aí, irmãos? Aí, viu? Seja feita a sua vontade, assim na terra, como no céu, irmão. Agora tem hora que a gente vai orar o Pai Nosso, até pula isso aí. Jesus, ele ensinou na oração, Pai, nos ensina a orar. Então, quando vocês orarem, orai assim, seja feita a sua vontade. Senhor, é a sua vontade, sendo a sua vontade, Pai, aí vem, me permita isso. É a sua vontade, Senhor, que assim seja. Mas não, a gente fala, Deus, eu quero em nome de Jesus, me conceda, me dá vitória, me dá bênção, Senhor. Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano. Às vezes Deus quer fazer uma obra na vida da pessoa diferente, e nós estamos lá da vitória, abençoa Jesus. Mas, Senhor, seja feita a sua vontade. Às vezes Deus está preparando alguém para poder purificar e recolher, né? E nós estamos orando ao contrário. Jesus salva, liberta ele, a pessoa fica sofrendo lá na cama, porque a nossa oração está ao contrário. Às vezes a gente ora pelo um perdido, Senhor, tenha misericórdia dessa vida, liberta ele, transforma ele. Senhor, entre providência na vida dele, mas Deus está trabalhando diferente. Então a gente fala, Senhor, que seja feita a sua vontade nessa vida. Senhor, eu preciso de tal lugar assim, assim, a porta abriu para mim, é a sua vontade, Senhor, confirma para mim que se é a tua vontade. Não, eu vou entrar nessa porta, Senhor, vai comigo, Senhor, entra comigo, assim, assim, assim. Aí Deus vai, eu vou permitir você entrar aí. Tem hora que a pessoa vai até onde Deus permite, irmão. É as consequências que vêm para nós não entender qual é a vontade de Deus e qual é a permissão de Deus. Temos que entender estas coisas, viu? Qual foi a permissão de Deus no povo de Israel?
O Senhor falou: ficai-vos aqui, até que vós sejais cheios do Espírito Santo, e depois de todos estar cheios, aí vocês vão aonde? Samaria, na Judéia e nos confins da terra, porque primeiramente teve que estar preparado. Deus não mandou ninguém sair de qualquer jeito, a vontade dele foi primeiro e foi essa. Quem sabe o Israel fala, alguns dos discípulos falam: não, nós já vamos sair pregando a tua palavra, vamos sair daqui agora, assim, assim, não. O Senhor deu a ordem, ó: ficai em Jerusalém até que vós sejais revestidos de poder. E depois disto, vão sair o que? Para a Judéia, Samaria e os confins da terra. A vontade de Deus era essa: ser cheios. É ser cheio. Não adianta nós querer fazer uma coisa se nós não estiver cheio de Deus, cheio do Espírito. Porque quem é cheio do Espírito tem legado, tem autoridade, tem ousadia, não tem vergonha, não tem medo, não tem timidez. Quem está cheio do Espírito, irmão, sente Deus. É como se ele se sente um gigante. E quando ele está cheio, se sente um gigante, ele sente firmeza, não tem medo. Ele fala com ousadia, profetiza com ousadia, fala palavras sem medo, mas fala com ousadia, porque está cheio. É isso que Deus quer, a vontade de Deus, que todos nós estivemos cheios. Agora quem não está cheio é vazio, irmão. Me desculpa, é igual uma lata seca, nada está bom, nada está prestando. É igual uma pessoa que está sem paladar. Toda comida não presta. Não é assim? Até o sal, irmão, que Jesus diz: olha, vós seja o sal e a luz do mundo. Até o sal tem um momento que ele perde a sua... Negócio do sal salito, sabe como é que fala? Ele perde, ele não dá o sabor do sal mais, ele perde com o tempo. Se nós não cuidarmos, nós vamos perdendo isso aí também. Jesus falou: vós sois o sal. O sal ele conserva, o sal dá sabor. O sal é forte. A luz do mundo, nós temos que ser luz, brilhar. Viu? Sal e luz do mundo. Então é isso, vontade e permissão de Deus. Nunca tomamos uma decisão sem saber se é a vontade de Deus, para não frustrarmos. Viu? Abre em Isaías 45, 22. Os cristãos, nós parecemos esquecer que Deus quer que todos sejam salvos, mas alguns optam por não seguir. Será que nós estamos seguindo a Deus? Segue, não está? Mas nós estamos na vontade de Deus em seguir Ele? Nós andamos às vezes na permissão de Deus. Eu vou ficar na permissão de Deus, irmão. Como assim? Porque a vontade de Deus, veja bem, permissão e vontade. Nós falamos que seguimos ao Senhor. Seguir a Deus é como? É viver uma vida de renúncia. É viver uma vida de separação. Seguir a Deus é viver uma vida de obediência a Ele, de integridade na presença dEle. Servir a Deus é nós ser diferente na terra. Servir a Deus é seguir a Deus, melhor dizendo, é ter uma vida de testemunho na presença dEle e perante todos. Isso aí é seguir a Deus. O que quer dizer? Estar debaixo da vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Deus, Ele tem uma vontade de eu e você estar dessa forma na presença, mas é poucos, irmãos, poucos que não andam na vontade de Deus. Como diz aqui, é poucos que não andam na vontade de Deus. Como diz assim, os cristãos, nós parecemos esquecer que Deus quer que todos sejam salvos, mas alguns optam por não seguir. Ou seja, a permissão de Deus é a vontade de Deus. São duas coisas muito distintas. Vamos ver? Analisamos a nossa vida nesse momento. Você tem vivido a permissão ou a vontade de Deus? Será que nós temos vivido a permissão ou a vontade de Deus? Irmãos? 1 Coríntios
6,12, nós já lemos ele? Já lemos sim. É aquela que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Será que nós estamos vivendo na permissão ou na vontade de Deus? Vamos analisar a nossa vida? A vontade de Deus é uma coisa, irmão. Será que nós estamos vivendo a vontade de Deus? Obediência, santidade, santificação, separação, que é a mesma coisa de santos, viu? Fiéis, omissos, que mais? Temorosos a Deus. Será que nós estamos vivendo essa vida na vontade de Deus? Que a vontade de Deus na nossa vida é assim. Ou nós estamos vivendo só na permissão de Deus? Na permissão de Deus é aquela: eu quero assim, Jesus, faz assim na minha vida. Eu quero conta no dinheiro na minha conta. Senhor, eu quero ser uma pessoa de destaque. Eu quero ser um homem, uma mulher renomado, renomada. Eu quero que todos me respeitem. Eu quero que todos olhem para mim e vejam diferente em mim. Eu quero ser uma pessoa destacada, usada. Eu quero ter os dons. Eu quero isso, porque nós estamos pedindo o Senhor para o nosso próprio interesse. Aí Deus dá porque Ele vai permitir. E nós vamos viver na permissão de Deus. Então nós temos vivido o quê? Na permissão ou na vontade de Deus? Analisa. Aí é onde que vem a palavra: examine-se o homem a si mesmo. Vamos nos examinar agora. Será que eu estou vivendo uma vida da permissão de Deus ou a vontade de Deus? Porque na permissão de Deus eu quero que Ele faça o que eu quero. Eu quero que Ele atenda o que eu peço. Eu quero que Ele escute o que eu falo. Porque eu quero que Ele age da forma que eu pedi, da forma que eu ministrar. Eu quero isso. Faça isso, Senhor. Age assim, Senhor. Use assim, Senhor. Tem, às vezes, até ouviram, até crente homicida: Senhor, mata fulano, Senhor. Rebenta fulano, Senhor. Achando que Deus é capanga. É meu capataz. Senhor, quero justiça. Senhor, eu quero isso. Não, isso aí é viver uma permissão de Deus. Se nós queremos justiça de Deus, sabe qual que é o segredo? Põe a tua boca no pó, aguarde silêncio que o Senhor... Põe a tua boca no pó e aguarde silêncio, mais ou menos. Está lá em Jeremias 6,22. Fugiu da memória. É assim que Deus age. O que Ele falou mesmo também? Quando vós querer alguma coisa, entra no teu quarto e fecha a porta e vai consultar com quem? Com o vizinho? Vai consultar com a esposa ou com a esposa? Vai consultar com quem? Ele sabe de tudo, irmão. E Ele diz uma palavra também. Quando vos injuriarem, não, aquele que vos perseguirem, injuriarem, aquele que vos aborrecer, está lá em João 16, 15, 16, parece 17, diz: aqueles que vos perseguirem e maltratarem, sabei que primeiramente aborreceu a mim. E abra a vossa boca, porque o Espírito Santo que irá vos justificar por vós. Não adianta nós queremos nos justificar não, irmão. Jó queria se justificar diante de Deus, ele usou um jovem por nome Eliú. Jó queria se justificar perante Deus, Deus chamou ele em particular. Não justifique não. Não vamos tentar viver na permissão de Deus, vamos tentar viver na vontade de Deus. Vemos? Por isso tem muitos aí sofrendo. Isaías 45, 22, por favor. Alguém achou? Que eu já vou encerrar aqui, não tem nem como ir mais à frente, mano. E depois a gente dá continuidade. Irmãos, achou? Isaías 45, 22.
Qual é a vontade de Deus? Obrigado. É ser adorado. A vontade de Deus é nós reconhecer que é só Ele. Por isso que ele já fala, não, eu sou o que sou. Eu, a minha glória, não dou a outro. Ele não aceita ser trocado por ninguém, por deuses estranhos. Ele não aceita, irmão, ser trocado por estalta. Ele não aceita ser trocado por alguém que está no quadro. Ele não aceita ser trocado até pela sua própria criatura. Como ele diz, muitos estão adorando a própria criatura do que o Criador. Ele não aceita ser trocado. Ele, a vontade dele é de ser adorado. É por isso que eu e você, o ser humano que está acima da terra, que está no céu, todos que estão abaixo da terra, tudo que tem fôlego, louve ou adore ao Senhor. Ele não aceita, mas a vontade dele é esta, que nós únicos só olhamos para ele, que é o único Deus. E nós estamos vivendo o quê? Permissão à vontade de Deus. Hoje tem crente, me desculpa, mas a maioria dos crentes está mais idólatra do que aqueles que não são. Hoje tem crente até hoje que não é liberto. Torce para time de futebol, torce para cantor, torce para ídolo, torce para idolatra, atriz, ator, não sei o que. Vai indo, irmão. Precisa ser liberto e aceitar Jesus de novo. Porque ficarão de fora os idólatras. E Deus quer, irmão, que Ele mesmo seja adorado. Ele falou, eu quero ser idolatrado. Não, eu quero ser adorado. E a minha glória eu não dou a outro. As crentaiadas que estão morrendo por time de futebol, é isso, é aquilo, seleção invadindo, mas esquece de adorar a Deus, irmão. Por isso que o Senhor falou, olhai para mim todos os termos da terra. Aí queremos viver numa permissão. Esquecemos de viver na vontade de Deus, queremos viver na permissão de Deus. O que é viver na permissão de Deus? Eu duvido, irmão, se tem uns que dobram o joelho aqui dentro. Está naquele problema, naquela dificuldade. Insiste, Deus, eu quero. Deus, abre essa porta. Deus é isso. Não, é proibido pedir isso. Não. É saber pedir a Deus, irmão. É a sua vontade, Deus. Aí nós vamos pedindo errado, irmão, e Deus acaba permitindo, onde é que nós, cai na taca. Ah, Deus aprovou, Deus. Aí eu já ouvi muita gente dizer assim, eu não senti o Espírito Santo de Deus me acusar. Eu não me senti ser acusado ou acusado. Não, irmão. Para nós fechar aqui, teve um pregador, eu já contei isso, mas eu vou contar de novo. Teve um pregador que é uma benção, pregava bem tudo. Ele começou a pregar a palavra de Deus. Pregou em um congresso muito grande. Lá Deus usou ele tremendamente. O diabo preparou uma isca para ele. E quando o diabo preparou uma isca para ele, os irmãos pensam que o diabo é assim, ele já vem derrubando. Não, viu? Pombagira, o que seja, o diabo ele não vem derrubando de uma vez assim, não, irmão. O diabo ele vai usando isca. Ele vai usando isca. Ele vai trabalhando devagarzinho. Vai te atraindo, vai atraindo, até a pessoa cair. Ele já não chega podando de uma vez, não. Viu? Quando você vê uma pessoa cair, porque o diabo já vinha trabalhando, até a hora certa dele poder dar o tombo. Ele vinha dando uma esquinha, dando outra, e vai indo, assim foi com esse pregador. Até chegou um dia que o diabo é assim, mano, ele vai ouvindo, vai vendo teu ponto fraco. Ele vai te colocando o quê? Visões, vai te colocando em frente de uma coisa, em frente de outra. A pombageira trabalha assim, Como é que ele vai trabalhar? Vai trabalhar no seu consciente, vai te colocando em frente de coisas, vai trazendo sobre as tuas vistas, vai colocando aqui uma nudez, vai colocando uma cantada, vai colocando isso até que ele vai indo até que uma hora ele fala, agora eu vou colocar a arma que derruba. Ou põe um macho ou põe uma fêmea. E pufa, assim aconteceu com esse pregador. Esse pregador caiu e tampou. E de repente viu os convites, as agendas dele e foi atendendo as agendas. Aí depois ele foi pregar em um congresso grande, casa cheia, bonita. Lá vai ele pregando. E quando ele pregou, ele viu a casa cheia, o povo se enchendo e falou, aqui hoje o Senhor vai me envergonhar perante essa multidão. Ele ficou preocupado com Deus envergonhar ele no meio da multidão.
venceu os dias, pregou e não aconteceu nada. E ele preocupado, por que Deus usou alguém ali e revelou meu pecado e me envergonhou? Deus não falou nada. E de repente veio uma agenda para ele para outro grande congresso. E ele disse, eu vou orar, mas eu não vou atender esse convite. Eu não vou atender essa agenda. Eu vou ficar quieto. Ele foi e dormiu. Aí o Senhor visitou ele e falou, olha, tu vai atender essa agenda. Tu não rejeita, atenda essa agenda. E de repente ele levantou, fechou a agenda com a pessoa que convidou ele, mas ele aceitou, mas o coração apertado. E ele pensou, agora Deus vai me envergonhar perante esse povo. E ele foi, irmãos, pregou a primeira noite e preocupado, e Deus nada. Na segunda noite, ele pregou e Deus nada. E no encerramento ele pregou e Deus nada, fez um alvoroço, vidas aceitaram a Jesus, foram batizados, foi aquela benção. E de repente ele foi para o hotel onde estava hospedado, e ele preocupado, por que o Senhor não me envergonhou, ajoelhou e foi orar? Por que o Senhor não revelou o meu pecado? Por que o Senhor não me envergonhou naquela multidão? Por que aconteceu aquelas coisas? Aí a voz de Deus veio e falou para ele, eu não te envergonhei, eu não usei ninguém para revelar o teu pecado, mas uma coisa eu te digo, se tu continuar da forma que tu está, eu estou te aguardando lá no dia do juízo final. Vê como é que é as coisas, irmão? Aí a pessoa pensa, mas se ele estava em pecado, por que Deus usou ele isso aí? Irmão, pregação é dom. A pessoa pode estar desviada lá na sarjeta, mas a pregação é dom, irmão. Se ele for abrir a boca dele para ele começar a pregar, ele prega na facilidade, porque é dom que Deus deu para ele. Cantor, adorador também é dom. A pessoa pode desviar, entrar na sarjeta, mas a voz dela está afiadinha ali para cantar. Está bonito. Quem ensina, tudo é dom de Deus. Mas só que a palavra de Deus diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor vai entrar no reino do Pai. Aí muitos me dirão, Senhor, no teu nome trouxe multidões na tua presença, eu fiz isso, fiz aquilo. Viu, irmão? Mas não vai entrar no reino de Deus. Porque tem muitos que estão confundindo. Eu estava no lugar lá, Deus abriu a boca de um desviado e começou a pregar ali. Deus não abre boca de desviado não, irmão. Deus não usa desviado também para cantar não. Porque ali é dom. Se ele falou bom ali é porque é dom de Deus. Mas Deus não vai entrar em templo sujo não. Fica a pensar que é Deus que está usando. Mas Deus vai usar uma pedra. Usou a jumenta, vai usar alguém também. Negativo, tira isso da cabeça. Não pensa assim não. Tá? Porque dom de Deus é dom de Deus. Não é questão porque tem um dom, é Deus que está usando a boca da pessoa para falar, não, de forma alguma. Tem muita gente confundindo. Dom é dom, pregar é um dom, cantar é um dom, ensinar é um dom, revelação é um dom, visão é um dom. Mas para entrar no céu, irmão, dom não é passaporte de salvação, não. Dom é ferramenta que Deus me deu e te deu para usar nesta terra para o nome dele ser glorificado, mas tem que estar na vida dele. Então devemos entender o que é a vontade e o que é a permissão de Deus. Só para fechar, vou ler aqui, irmãos, eu sou responsável pelas minhas escolhas e não Deus. Muitas vezes passamos por cima da vontade de Deus, dou lugar à minha vontade humana e depois tento consertar dizendo que era a vontade de Deus. É o que está acontecendo com muitos aí. Vou dar a volta e vou tentar me corrigir dizendo, mas era a vontade de Deus. Vou caçar tanta desculpa, não é? Era a vontade de Deus, Deus permitiu. Por que está acontecendo isso? Negativo, irmãos. Vamos entender que é a vontade de Deus, o que não é. Amém? Terça que vem, se Deus assim nos permitir. Viu? Acabei de falar, né? Nos permitir, sendo a vontade de Deus, vamos dar continuidade. Vamos colocar sobre os pés. Glória a Deus, vamos orar por essa parte. Amanhã, os irmãos que não saber aonde mora a irmã Cota, os irmãos, vamos nos encontrar lá em casa, de lá nós descemos, tá?
Alguns irmãos estão gripando. Nós vamos estar orando para o povo